Uma boa noite a todos. Então, dando prosseguimento ao nosso estudo, hoje temos o item 12, Jesus e a postura frente aos conflitos. Estamos trabalhando o capítulo 8, diante da luta, desperte e seja feliz. Capítulo 10, Jesus e coragem, do livro Jesus e Atualidade. E capítulo 31, Cruzes, do livro Jesus e Evangelho à luz da psicologia profunda. Bem, então, esse é um tema importante, já que vivemos no momento espiritual, histórico da trajetória da Terra, de um planeta de provas e expiações. E sendo um planeta de provas e expiações, então, é natural que a Terra seja palco de inúmeros conflitos. Então, esse tema nos interessa de maneira muito estreita, muito diretamente, né? E a Joana, então, vai trazer algumas considerações importantes em relação a esse tema, pegando a questão da luta, como a gente pode pegar como um tema arquetípico da vida, a ideia da luta como um mitologema, um mitema, um tema que acompanha de uma maneira toda a história da humanidade. Começa lá na nossa condição de primeira experiência psíquica, quando ainda habitando um corpo de um animal, ainda não como espírito, mas como uma pulsão ali, né? Como um princípio que está começando a despertar como um espírito. A gente tem esses movimentos básicos da vida, onde um deles é a luta, né? Então, o nosso comportamento ancestral, que vem lá dos animais, já tinha a fuga, a luta, como elementos presentes na sobrevivência da espécie. E no longo da nossa história, a gente vai ver isso também, né, em vários setores da nossa vida, não só a luta para o homem conquistar a natureza, conquistar espaços e expandir os seus recursos, assim como o seu poder, mas a luta enquanto uma condição de desafio que é inerente à nossa caminhada evolutiva. Então, essa luta aí, ela é realmente um tema que nos acompanha. No capítulo 31 do Evangelho à luz da psicologia profunda, ele vai falar sobre a cruz. Então, a gente tem dois temas já importantes, né? Vou começar pela luta. Então, de alguma maneira, não há uma pessoa que não luta, né? Ela vai trazer isso aqui no Desperte e Seja Feliz, no capítulo 8, Diante da Luta. Então, ela começa o capítulo com uma frase bastante significativa que diz: a luta é um desafio abençoado que a lei do progresso impõe. Ou seja, é algo que é inerente à nossa caminhada evolutiva. Ou seja, ninguém pode fugir dessa experiência. Então, quando ela fala que a luta é um desafio abençoado, inerente à lei do progresso, o que a gente pode entender por isso? Alguém tem uma ideia? Na nossa vida mesmo, né? Eu, com 60 anos de idade, eu posso avaliar isso com bastante tranquilidade, assim, no início, na mocidade, né?
onde repleto de problemas, de dificuldades, de problemas de compreensão da vida e de mim mesmo, né? Eu busquei fugir da luta. Eu me encastelei dentro de mim mesmo e perdi um largo tempo nesse processo infantil, né, de olhar para fora e responsabilizar a vida, a família, pelas coisas que me aconteciam. E quando eu ingresso na casa espírita, né, por ouvir um comentário de duas colegas de trabalho, e eu faço contato com a doutrina espírita, eu consigo, com o tempo, né, com bastante tempo, porque nada é muito claro, né, a gente precisa avançar, estudar, chegando então por dores morais muito fortes, né, eu pude ver o passado, né, o passado perdido, passado não muito longo, né, mas dessa encarnação praticamente perdido pela inação, mas a necessidade, né, a partir dos princípios que a doutrina nos trazia de clareza, de beleza, de horizontes largos da vida, né, com relação à vida incessante e estuante, que não cessa jamais. A partir desse momento a gente consegue, né, não mais fugir, mas ir para a luta, né, fazer esse bom combate, né, nos termos que o Emmanuel coloca no nosso cotidiano, na nossa vida, para a nossa ascensão espiritual. E é o que a Joana, mais ou menos de forma sintética, ela é genial, né, coloca para nós nas primeiras páginas desse livro, né, a necessidade da gente nos apegando, né, de forma consciente, inteligente, racional, né, e usando muito do coração ao nosso modelo, ao nosso guia, para dar o pulo do gato, né, no nosso processo ascensional, no nosso processo de evolução. É mais ou menos isso que eu entendi. Eu entendo que a luta é abençoada, porque se tu tá lutando por objetivos passageiros, um dia tu vai descobrir que aquilo não te leva a nada. Então, foi um tempo, ele é abençoado também, porque vai servir lá mais adiante, vai servir para uma reflexão. E se tu estás lutando por objetivos, né, do teu aperfeiçoamento, do teu autodescobrimento, de encontro à tua parte importante, que é a parte espiritual, do encontro contigo mesmo, então a luta ela é abençoada. Eu vejo nos dois sentidos. Né? Ok. Esse movimento, esse processo que envolve, então, a vida é um processo ininterrupto de ação, ela vai colocar. E se a ação é movimento, então essa ação é vida, porque vida é movimento. E temos aí um sinônimo, então, entre luta e vida para Joana de Ângeles. E que ela vai colocar, então, que, de uma maneira, isso pressupõe, na caminhada evolutiva do espírito, uma luta também incessante para despertar para a autoiluminação, contra as paixões primitivas, para que a gente possa conquistar um novo nível de consciência, pela razão, pela intuição, e assim por diante. Né? Mas, como a gente já vem olhando assim, vários aspectos que ela vai trazendo em cima dos temas que estamos estudando, essa luta ela não é assim solitária. Existe uma força que nos impele, existe uma corrente do bem provocativa. Existe uma motivação, existe uma inspiração, existe um apoio que envolve tanto a própria força magnética de Deus, que a gente já comentava, como os vários elementos que a vida nos socorre para estimular a gente a realizar essa ação. Então, todos nós lutamos, a Joana coloca. Agora,
como vocês mesmos falaram, de alguma maneira tem pessoas que estão envolvidos dentro de uma dimensão subjetiva daquilo que é o valor e o que implica a sua motivação e a luta que ela faz, e daqueles que têm uma visão alargada e tem na luta já um ideal de superação em relação a buscar esses valores objetivos do espírito que garantem daí uma conquista efetiva em direção à nossa iluminação. Mas ninguém foge da luta. Aliás, não sei se foi o Chico Xavier ou Bezerra ou quem foi em algum momento que eu ouvi dizer que médio bom é aquele que sabe lutar. E não existe nenhum médio que não lute. Isso, na verdade, diz respeito a qualquer um de nós, não só o médio. Mas existe, então, a luta que a vida impõe, naturalmente. Existe as lutas que é próprio da consciência, porque a gente viu que o mito heróico, o mito do ego é um mito heróico, e o mito heróico envolve desafio e superação. Para a consciência se fazer, há então também luta, por isso que o Jung vai usar aquela frase do Heráclito, que a guerra é a mãe de todas as coisas. Sem conflito, sem tensão, não há consciência para Jung. Então, é nessa tensão de opostos que a consciência vai começar a despertar, vai começar a se reconhecer e vai começar a criar uma identidade e conquistar essa identidade. Então, tudo é uma conquista. Então, sem essa ação, sem essa luta, sem esse movimento, não há como conquistar recursos e, de uma maneira, chegar em algum lugar. Não existe como. Então, o mito heróico, que é o mito do ego, justamente é constelado, é ativado todo momento que a gente é desafiado. Porque os desafios vão colocar em questão a minha identidade. Eu digo que eu posso. Daí vem a vida e me provoca. Será que tu pode mesmo? Eu digo que eu consigo. Daí vem uma tarefa que me desafia. Será que eu consigo mesmo? E assim, cada movimento que a vida se apresenta é um convite para que essa consciência e esse ego também possa lutar e superar e conquistar uma etapa a mais nessa escalada nossa, que não é nem evolutiva, que é uma escalada de maturidade e de fase psicológica. De uma maneira, cada etapa da nossa vida vai exigir certas coisas. Na infância, a realidade é uma, mas na medida que a gente vai amadurecendo, a gente é convidado a sair, então, daquela vida de provisão, de apoio, de amparo, de proteção, e romper, daí não o útero físico, mas o útero psicológico, né? E assim fazer a nossa trajetória. Então, a luta está ali sempre. Então, tem a luta da vida, tem a luta que envolve esse processo da consciência, e tem as lutas internas da gente, que talvez seja a mais difícil, que é essa luta entre nós mesmos, conosco mesmo. A luta entre esse homem velho, da qual estamos condicionados, essa luta entre os padrões que estamos identificados e uma força interna que nos impele a querer mais, a reconhecer
que não somos aquilo, ou que não somos apenas aquilo. Uma voz, uma presença, uma necessidade que nos provoca e que nos diz: vamos adiante, vamos desdobrar-se, vamos se descobrir, vamos se desvelar, vamos se revelar a partir de uma outra condição, que não é essa da qual eu cheguei. E aí tem essa luta, né, desse homem em conflito, desse homem dividido. Nós somos um ser dividido, um ser neurótico, né, porque vivemos constantemente entre uma tensão de opostos. A todo momento. Fazer escolhas é, de uma maneira, ter que lidar com essa dualidade da vida. E muitas vezes não é uma coisa fácil para nós. Né? O dever pede uma coisa, mas a nossa necessidade emocional pede outra. A vida pede uma coisa, mas a minha vontade pede outra. Né? E assim vai. Então, de uma maneira, a gente todo momento estamos ali, nessa tensão, e conosco mesmo, no nível mais profundo também. Né? De aspectos nossos, que foram alimentados milênios de encarnações e encarnações, arraigados lá, que insistem em se manter, e outros aspectos nossos que começam a reconhecer novas possibilidades e querem, de uma maneira, buscar um novo caminho. Novas necessidades surgem, novos lampejos e possibilidades e impulsos que vão sendo despertados pela nossa sensibilidade, pelo nosso sentimento, pelos valores que a gente vai descobrindo. E esses valores acrescem, mas não, que bom se fosse colocar só um tijolinho em cima do que já está construído. Às vezes esse tijolo vem e destrói com tudo. Vem com força e destrói com todo o muro, a gente tem que refazer ele. Então, não é assim, não é apenas colocar um tijolo. Onde eu encaixo essa peça agora na minha vida, não tem lugar para ela. O que é mais importante? É o que eu fiz ou essa peça nova que eu estou adquirindo para a minha vida? Mas eu tenho que desmanchar um monte de coisa para encaixar ela, porque ela não tem lugar para encaixar. Vou ter que refazer. Sim, e aí como é que fica? Então, de uma maneira, aí vem a luta. E ela vai, então, falar dessas várias lutas, como também vocês já colocaram aqui, né? Onde a gente está, aquela velha frase, onde está teu desejo, está teu coração. Onde está teu coração, está tua alma. Então, se a gente não pode fugir da luta, se a luta é inerente à nossa caminhada, importa reconhecer dentro do tema que nos acompanha, é um tema então arquetípico, é um tema universal, é um tema que é presente em todo o comportamento humano. Que tipo de desafio, que tipo de luta eu assumi para mim mesmo? Tem uma historinha que o Hefesto, ele é esposo de Afrodite. Mas Afrodite ela é apaixonada por Ares. E, desde que o mundo é mundo, a Afrodite é amante de Ares e Ares é amante de Afrodite, porque representam a guerra e o amor, que são dois opostos que se juntam, se atraem de alguma maneira. E Hefesto fica sabendo, porque Hélio, o Deus que tudo vê, conta, talvez todo mundo já soubesse, menos Hefesto, né? Como às vezes acontece na vida da gente. Né? E aí, Hefesto fica completamente magoado, ressentido, raivoso. Ele é o Deus coxo. Ele é o Deus que foi expulso
Então ele já tem uma história de rejeição. Ele é o Deus que vive, então, não entre os imortais, mas ele vive nessa. Ele é o mesmo Vulcano da mitologia romana, então ele vive no vulcão, na abertura da Grande Mãe, Terra, e fazer uma intermediação entre as forças da natureza e o mundo civilizado. Grande construtor, ele é o grande artesão que faz as próprias joias da esposa, Afrodite, o trono para a mãe dele sentar, a espada para Ares lutar. Então o mundo depende de Hefesto, né? Mas ele é um deus não muito valorizado e reconhecido. Então ele já tem esse complexo dentro dele, coitadinho, né? E aí, quando ele sabe que a Afrodite está traindo ele, ele fica, então, violentamente incomodado, e ele constrói, já que ele é o deus da forja, uma rede para aprisionar os dois amantes, para pegar eles em flagrante. E põe essa rede em cima da cama do casal e diz para Afrodite: estou indo trabalhar, meu bem. Né? E, em vez de trabalhar, ele fica escondido ali, né? E aí a Afrodite passa um WhatsApp pro Ares, dizendo que já estava pronta, disponível para o amado. E está lá, Ares rapidamente chega. E quando os dois estão num coito, em cima da cama, o Hefesto larga a rede. E essa rede, ele fez movido pelos ciúmes, movido pela raiva, movido pela dor. E ela é tão perfeita que ela fica invisível. Então, a gente vê assim que, quando a gente é movido por fortes emoções, a gente faz coisas incríveis, para o bem e para o mal, né? E aí, então, essa rede de ferro cai, não é qualquer ferro, é um ferro de um deus, né? Cai em cima da Afrodite e do Ares, naquela posição incômoda, e aí eles ficam prisioneiros. Ali não conseguem se mexer. Bem, aí Hefesto, vendo aquela cena, começa a urrar, fica indignado, gritar: sua traidora, sua isso, sua aquilo, vocês isso, vocês aquilo. E revoltado. E os deuses todos ouvem, porque ele urra, então aquilo retumba. E aí, o que acontece? Os deuses vão lá ver, né? Porque os deuses gostam disso. Sabe que na mitologia grega são exagerados, e esses exageros ele é realmente para mostrar esses padrões de comportamento, né? Então, os deuses podem fazer isso, eles têm esse direito. Na mitologia grega, eles são... Então, e aí, de uma maneira, então, as deusas que são mais recatadas ficam, claro, fofocando, com certeza, né? E vai lá o Apolo, o Hermes e o Poseidon. Cada um age de uma maneira diferente, porque já era notório. E aqui cada deus representa uma forma de lidar com o conflito, porque ele tem uma situação, um impasse, e cada um lida de uma maneira, né? Apolo, ele comenta com Hermes: Hermes, se tu tivesse numa situação dessas, mesmo assim, tu se deitaria com a Afrodite? E aí Hermes falou: olha, Apolo, mesmo que tivesse uma rede 3 vezes mais forte, mesmo que todos os deuses estivessem aqui, vendo esse constrangimento, mesmo assim, eu me deitaria com a Afrodite. Ora bolas, quem não se deitaria com a Afrodite, né? Essa que é a grande questão, né? Então, assim, a gente vê as duas posturas de Apolo e Hermes. Apolo é o deus que não enfrenta o conflito. Ele tem o desejo pela Afrodite. Ele também ficou ali, puxa, né, que interessante, essa mulher poderia estar naquele lugar de Ares. Mas ele não assume, ele racionaliza. Então, é o Deus que racionaliza.
e não enfrente o seu sentimento, não olha para o seu sentimento. Então, muitos de nós, frente a situações de conflito, não queremos enfrentar, não queremos olhar. Negamos, escondemos de nós e transformamos nossos desejos numa pesquisa acadêmica, né? que é o que o Apolo faz, né? Ele faz uma pesquisa, né? Se você tivesse nessa situação, tu faria isso, né? Então, a gente transforma as nossas questões internas em grandes pesquisas acadêmicas, racionais, né? Como uma forma de saber como é que o mundo funciona e não viver isso diretamente. E Hermes é o deus que consegue lidar diretamente com a situação. Ele assume o seu sentimento, assume sua fantasia. Diz, ora bolas, claro que sim. Mas na medida que ele assume a sua fantasia, ele não precisa atuar ela. Na medida que ele assume, sim, isso podia acontecer comigo. Sim, ela é uma mulher tentadora. Sim, isso é uma provocação difícil de lidar. Na medida que ele faz consciência e assume suas emoções, então ele pode trabalhar essas emoções dentro dele. E assumir que é um processo dele e não precisa incorrer na situação de Ares, que está lá todo amarrado na rede de Hefesto, né? Então, isso é uma coisa importante. Para a gente poder enfrentar uma situação, enfrentar um conflito, a primeira coisa é assumir que aquilo nos pertence. Se a gente não assume que aquilo nos pertence, aquilo vai nos pegar. Aquilo que diz o Jung. Tudo aquilo que nós fugimos, que nós evitemos, se torna destino em nossa vida. Isso é uma frase importante do Jung, né? Ou seja, a gente não tem como fugir dessa luta que é lidar e enfrentar nós mesmos. Então, Hermes é o deus que nos ensina a reconhecer, a tomar consciência do nosso desejo, porque essa luta seja uma luta conosco mesmo. E não envolver tantas pessoas numa história que, acima de tudo, é minha. Agora, Poseidon, que é o terceiro deus que está ali, ele fica extremamente constrangido, se sente mal por Afrodite, por Ares, e diz para Hefesto, Hefesto, olha só, que coisa constrangedora, daqui a pouco chegam os outros deuses aqui, fica mal para todo mundo, quem sabe tu liberta, né, Afrodite. E Hefesto não quer saber, até porque ele pagou um dote muito caro pela mão de Afrodite. Lá também os deuses tinham que pagar, e ele teve que dar o melhor das coisas dele para receber a mão dela. Então ele disse que só ia soltar ela se todas as coisas que ele deu para poder estar quieta com ela fosse devolvida para ele. E começa um discurso, né, enlouquecido, de autodignidade, de autovalorização, porque como ele está se sentindo, né, traído, e tem que usar de algum subterfúgio para mostrar o seu valor, né? E Poseidon ficou todo errado, diz, não, eu prometo para ti, se Zeus não te devolver, se Urano não te devolver os dotes dela, eu pago por ti, eu pago o valor disso, né? Então, aí tem uma outra posição do Poseidon, que ele pega para ele que não é dele. E assume uma perrenga, né, que ele não precisa assumir. Então, muitas vezes a gente, pela nossa falta de clareza, pelas nossas fraquezas emocionais, por a gente projetar no outro, por serem emocionalmente vulneráveis, querendo ter o amor, a reconhecimento, a gente acaba também puxando algumas lutas que podiam ser evitadas. E criando situações em nossa vida desnecessárias. Então, isso para mim é um grande
engodo, né? Puxa, lutar já é difícil. E lutar por nada, no sentido nada, entre aspas, como a Fátima falou, tudo isso acaba sendo experiência para nós, mas a gente acaba perdendo, às vezes, muito tempo e se comprometendo espiritualmente por questões que, se a gente fosse um pouquinho mais cuidadoso, um pouquinho emocionalmente mais maduro, a gente conseguia separar o que é meu e o que é do outro. E parece ele não consegue fazer isso. Ele se perde nesse jogo emocional e, quando vê, ele está enroscado mais do que o Ares e a Afrodite na rede de Hefesto, né? Então, ele acaba também se perdendo ali. Então, de uma maneira, é o que a Joana vai trazer aqui no capítulo 8. Ela vai falar das várias lutas que a gente acaba puxando para nós, umas lutas gloriosas, fundamentais e que têm grande valor para a nossa vida, e outras lutas que são extremamente ilusórias e que acabam trazendo muito desconforto, perdendo muita energia e realizando muito pouco, que nem um cachorro que cobre atrás do seu próprio rabo, né? Então, ela diz que a luta pelos valores transitórios, que vão perdendo seu significado com a morte, né? A gente põe tanta energia. Estava falando de um conhecido que o pai dele está querendo comprar um Porsche, que é um carro, né, caríssimo, e o pai dele ficou doente nesse meio tempo e relativizou tudo, porque ele fez uma fantasia de uma situação delicada, difícil, teve que fazer uma biópsia de um tecido e, graças a Deus, não era nada, né? Mas nesse período que ele passou, daí ele mudou por um momento, ele mudou tudo, ele viu que algumas coisas que estavam botando energia não era tão importante, ficou mais afetuoso, mais sensível, mais aberto, e assim vai. Mas depois que o médico deu a resposta que não era nada de grave, ele começou a se emperdigar e voltou à fantasia de ter, né? Né? E aí o filho não conseguiu tirar da cabeça dele que não precisava de um carro assim, porque ele, né? Mas a necessidade dele, o fim, ele vai comprar o tal do carro, né? Mas, né, com certeza, às vezes a gente põe tanta energia em cima de uma coisa material e, de repente, isso depois fica. Ou a gente leva uma eternidade, entre aspas, né? Parece uma eternidade porque exigiu tanto da gente, depois que a gente conquista, perde o encanto, e aquilo que parecia tão importante naquele momento já não é mais. Então, isso é a luta por duas coisas que são transitórias e que realmente não acabam não tendo sentido mais profundo para a nossa alma. Ela fala da luta dos maus, da luta das pessoas pela agressividade, pelo predomínio em cima dos bons, mas que chega um momento que toda aquela ânsia por poder, por ganância, por, né, subjugação do outro, se perde quando a gente enfrenta a nossa própria derrocada através da velhice e da enfermidade. Porque a velhice e a enfermidade, graças a Deus, existe como uma forma de confrontar o nosso narcisismo, né? Então, é uma resposta ao nosso narcisismo. A gente precisa da morte, a gente precisa da enfermidade e precisamos também do envelhecimento, porque senão a gente fica muito embestado, né? Muito centrado na gente, muito achando demais, muito, né? Então, de uma maneira, esses movimentos sábios da vida desconstrói essas ilusões do ego. A luta dos tiranos, que esmagam as nações, a luta pelos gozos transitórios, efêmeros e frustrantes,
Então, toda essa luta que é a luta desse universo dos valores que a gente vem citando aqui a toda semana, pela ótica da realidade material. Né? Então, a matéria nos confunde, a matéria nos envolve, ela nos seduz. E ela é maravilhosa, ela é uma necessidade da gente. Porque ela é um espelho, uma imagem do espírito para poder se experimentar e se reconhecer. Mas o problema é que a gente se confunde com ela. Na filosofia indiana, o Sai Baba coloca que a matéria é lila, a grande brincadeira de Deus. Ele nos provoca, nos envolve com o mundo ilusório da matéria. E a gente acaba diluído nesse mundo e ficando, muitas vezes, nessa luta, e que, frente ao desencarne, vem a decepção, vem muitas vezes essa reação que o Efeso teve, né, de ficar indignado, e às vezes a gente fica indignado com os outros, ainda pior é isso, né? A gente culpa nós mesmos, puxa, onde eu fui botar minha energia? A gente culpa Deus, a gente culpa o mundo, a gente culpa a mãe e o pai, achando que eles são o culpado das nossas ilusões. E ela coloca da boa luta, né, como foi falado também aqui. A luta pela renovação dos sentimentos, a luta em favor de adquirir valores imperecíveis, para superar as nossas paixões, para o autodescobrimento e assim por diante. Mas, independente dessa luta, existem lutas que são mais interessantes, mais produtivas e que têm objetivos mais favoráveis do que outras, mas, independente de se for uma boa luta ou foi uma luta de estar enredado em armadilhas que criamos para nós mesmos, a gente constrói armadilha e depois cai nessas armadilhas, qualquer uma delas pode, de alguma maneira, nos desestruturar. Qualquer luta pode nos desestruturar, mesmo a boa luta. Porque se eu me exijo mais do que eu posso, se eu me imponho uma falsa compreensão que eu quero ser perfeito e me imponho uma realidade que eu não tenho capacidade, porque me faltou compreensão, humildade, ou seja, o que for, para me perceber que, né? Ou eu acho, por uma questão de culpa ou de baixa estima, que eu tenho que agir que nem Poseidon, achando que eu faço sempre muito pouco e tendo que dar conta de tudo e não dou conta das coisas mais importantes, daquilo que cabe à minha vida e me perco de mim mesmo. Mesmo que seja bem intencionalmente, ela pode ser infrutífera e pode ser uma luta pesada para mim. E isso pode me desagregar. Né? Então, a gente vê isso acontecer. A gente vê isso em nome, né, desse exercício, desse ideal. Já vi pessoas que começaram a fazer o curso da Joana de Ângeles e começaram a enxergar a sua sombra e não suportaram, e não se perdoaram, mesmo ela falando que a gente tem que acolher a sombra, perdoar a sombra, poder aceitar a sombra, e elas começaram a se sentir fragilizadas e entrar em surto, né? Porque não souberam lidar com os conteúdos que foram se desvelando a partir do trabalho consigo mesmo. Então, isso é uma questão importante para quem luta, né? Eu não vou para uma luta despreparada, né, gente? É burrice. Né? O cara diz, Gelson, tu tem que lutar contra o dragão. Ah, tá, então vamos lá. Deus vai me proteger. Né? Deu-me benção, achando que tá legal. Eu acho que a Joana vai me inspirar. Por mais que inspiração que ela me dê, não adianta. Né? Eu tenho que reconhecer o meu tamanho, a minha potência e a potência do outro. Eu tenho que buscar estratégia,
Eu tenho que botar recurso, eu tenho que usar da minha inteligência, eu tenho que saber até onde eu posso ir para ver se eu faço essa luta. Ou se eu preciso chamar um monte de gente junto, ou preciso deixar para outra encarnação, porque nessa eu vou ter que só me preparar, né? E Deus é bom, Deus é muito bom. Às vezes ele vê que a luta para nós é muito difícil e nos dá justamente isso. Meu filho, nessa encarnação, tu descansa, estuda bastante, reúne recurso em favor de você, porque daqui a 2 encarnações tu vai se deparar com um bicho lá, né? Então, de uma maneira, essa luta vai vir. Mas é ilusão a gente achar que a gente pode abrir apenas o peito e dizer, vamos lá. Então, ela vai apontar exatamente para isso aqui, nesse capítulo 8. Ela diz assim, a luta, porém, também leva à desordem aquele que se lhe entrega entre tormentos não equacionados e conflitos não resolvidos. Então, ela diz, é imprescindível distinguir o tipo de luta a que se deve aplicar o indivíduo. Então, o tipo de luta e a condição minha em relação a essa luta, né? E por isso que o Pai e Jesus, no seu amor, nos deu tanta ferramenta preciosa e que muitas vezes a gente negligencia. A gente é muito ainda imbecil, burro, ou muito onipotente, ou preguiçoso, ou seja o que for. A gente não usa a prece, o amparo dos mensageiros, os recursos da leitura, da meditação. Ou seja, existe uma série de elementos que nos ajudam nessa luta, estão ali pertinho de nós, e a gente não enxerga aquilo, passa longe. Às vezes tem alguém que diz, olha, faça isso. Nós, não. Né? E aí a gente acaba nos colocando em situação desfavorável nessa luta. Porque a gente é muito ingênuo achar que sozinhos e despreparado a gente vai conseguir alguma coisa. Até porque um dos nossos inimigos, que são os nossos inimigos espirituais, um ou os vários, né? Eles têm muito recurso e têm muito conhecimento de nós mesmos. E por nos conhecer muito bem, eles sabem como agir também em relação às nossas fraquezas e às nossas fragilidades, nossas limitações. Então, a gente tem que realmente, se é para lutar, fazer isso bem feito, fazer isso com consciência, fazer isso com inteligência e reconhecendo o lugar que a gente se encontra. Então, ela coloca exatamente isso, que a gente não deve fazer da luta o instrumento de flagício contra ti, nem te utilize dele contra ninguém. Se lutas é porque descobriste que a finalidade da existência corporal é esse esforço iluminativo. Então, ela fala da importância do entusiasmo, do otimismo, da paz, e de buscar esses recursos necessários em favor a esse trabalho que é esse movimento de ação, de embate com a vida, que é a luta de cada um, seja dentro e seja fora de nós. Mais alguma coisa em relação a esse capítulo que vocês queiram? Na história dos deuses lá, né? Eu não vou sei. levar para casa isso. Eu não sei. História sem fim, né?
Nem os deuses sabem. Realmente eu não sei como é que acabou essa história, porque são exemplos de ver padrões de comportamento. É Né? brincadeirinha. Então, Então. não importa como é que acaba, o importante é ver a postura de cada Deus. Né? Bem, então, nos demais livros, gente, no livro Jesus e Atualidade e Jesus e Evangelho da Psicologia Profunda, tem alguma questão importante? No capítulo 31, ela trabalha um outro tema, que também tem a ver com esse mundo do conflito, da luta, dos embates, que é a imagem da cruz. E ela começa trazendo... A cruz é um símbolo muito presente no cristianismo. Tem a cruz... por quê? Porque é um elemento que era presente no contexto histórico da época. Né? Que Jesus trouxe essa imagem, porque essa imagem já era presente na cultura da época, então ele se aproveita desse contexto e usa essa imagem de maneira bastante interessante, não só porque ele tem que testemunhar e dar a vida dele sendo crucificado, então a gente tem uma imagem bastante importante, imponente, que é ele completamente derrotado, aparentemente, pelo mundo, na medida que está crucificado, e, ao mesmo tempo, nos perdoando, naquela sublime atitude de amor perante todos nós, e depois transcendendo a cruz a partir da própria ressuscitação dele. Então, ele vence. Então, a cruz é um símbolo importante. O Jung vai usar esse símbolo colocando que ele é parte inerente à nossa individuação, porque, de uma maneira, esse conflito que representa essa caminhada evolutiva, essa caminhada psicológica, ela se faz pela crucificação. A gente já trouxe isso aqui, de que, de uma maneira, a gente vai ser crucificado entre esses opostos, suspenso entre essas forças que se opõem dentro de nós, e muitas vezes a gente não tem o que fazer com elas, a não ser suportar esse embate, para que haja um momento adequado de uma saída criativa favorável. Então, de uma maneira, a crucificação ela é um tema, mas ela traz uma frase que está em Lucas, capítulo 14, versículo 27, que é aquele que diz: e o que não leva a sua cruz. Né? Então, essa ideia de que todos nós temos que carregar a sua cruz. Nós temos uma outra imagem de Jesus também falando, em algum momento, que a cruz com ele, que o jugo com ele é leve. Então, nós temos duas imagens importantes em relação a essa ideia do peso da cruz, do peso do fardo. Uma, que todos nós temos que carregar a sua cruz. Então, ou seja, assim como ninguém foge da luta, ninguém abdica de carregar a sua cruz. Ou seja, aí Jesus já trazia, se nós temos cada uma cruz para carregar, e quem não leva a sua cruz não consegue chegar no reino dos céus, é sinal que ele já compreendia que nós trazia uma história, que a gente carregava nas costas uma história, e a consequência, pela lei de causa e efeito, dessa trajetória realizada. Que a gente não pode fugir, então, desse pressuposto que é o karma. A cruz é o karma. Né? Ou seja, as consequências que a gente gerou em outra vida e que, de uma maneira, todos nós temos que assumir como o nosso. Né? Como nosso fardo, nossa cruz, aquilo, de uma maneira, cada um tem que trazer e carregar.
Você conhece aquela historinha da cruz que conhece? Que tem duas histórias de cruz bem interessantes. Uma que duas pessoas começam uma trajetória e diz que quando chegarem na meta, no objetivo, no final do caminho, vocês vão ter uma surpresa e terão uma recompensa por fazer essa caminhada. Mas você tem que estar com a cruz junto de vocês. Essa era a proposta inicial dessa caminhada. E saem as duas pessoas carregando a cruz. E durante a trajetória, é óbvio que frente caminhadas áridas, com sol a pino, com momentos de montanhas, pedregulho, a cruz começa a se tornar um estorvo. E aí um deles pensa assim, mas não custa eu cortar um pedacinho dessa cruz, né? Porque está meio difícil, né? E ele corta um pedacinho, fica mais leve, depois tem uma passagem estreita, a cruz dá para passar, mas a cruz incomoda, então vou cortar mais um pedaço. E ele foi cortando pedaços da cruz, né, ao longo do caminho. E, claro, foi sentindo mais leve e conseguiu, então, chegar um pouco antes do outro, que o outro, ele assumiu a cruz e continuou com ela até o final. E chegando lá, ele viu, quando estava perto, né, que tinha um paraíso mesmo, né, uma coisa maravilhosa, um lugar convidativo, com bastante beleza, recurso, onde ele podia usufruir do esforço da conquista dele, e ele correu em direção ao local, e quando ele estava chegando perto, ele viu que tinha um precipício, e não tinha como pular, né? Daí ele se deu conta que a cruz era exatamente do tamanho do precipício para ele poder fazer de ponte e conseguir chegar ao lugar almejado. E aí, então, ele teve que voltar e juntar os pedaços da cruz para poder fazer a ponte tão necessária para a vida dele. E uma outra história que o irmão X nos conta é que uma pessoa estava carregando sua cruz, e todos nós temos a nossa cruz, mas ele chegou um momento e pensou assim, mas essa cruz está muito pesada. Será que Deus não se enganou? Acho que Deus se enganou, porque não pode, é incômodo, é difícil, é pesada. E começou a questionar, eu não quero essa cruz. Quem disse que eu tenho que carregar essa cruz? Quem disse que ela é minha? E foi tanto assim o questionamento dele, que ele veio um anjo, né, diz, olha, eu vi que tu está mal com a tua cruz, como é que é? Eu não quero essa cruz não é minha, Deus se enganou, é injusto, isso não cabe a mim, é demais, isso não está sendo legal, não está sendo proveitoso para a minha vida, eu quero mudar de cruz. Então o anjo, então tá. Então a gente vai lá no hangar das cruzes, lá no salão das cruzes, e tu escolhe a cruz que tu quiser. E ele foi levado. Ele tinha milhares de cruzes, de tudo que é tipo. Pequena, grande, de metal, lustrosa, né, de madeira. Cruzes, assim, né, que chega assim, ele olhou assim, não sabia nem como escolher. E como eu não sabia como escolher, porque era tanta cruz, ele começou a experimentar. Ele experimentava uma, essa aqui é pequena, mas ela fere aqui minha coisa, ela cutuca aqui, não dá. Essa aqui é isso, essa aqui. E não tem nenhuma cruz que servia. E o anjo, na sua paciência, estava lá, não. Mas, com certeza, existe uma cruz que é tua, é única, que nem digital. Ela foi feita para você. Ele experimentou e foi para um lado, foi para o outro, e desceu e puxou. Até que chegou uma hora que ele pega uma cruz e diz, puxa, essa aqui parece que acomoda bem aqui em mim. Né? Parece que está legal. Experimentou, pegou outro, não é essa aqui mesmo. Daí quando ele, né, ele foi, agora sim. Eu acho que falei, essa era a cruz que tu estava carregando, era a mesma justamente que ele já tinha. Então,
de uma maneira, essa é também uma realidade que nos pertence. E a Joana vai trazer uma série de comentários e reflexões em torno dessa dimensão que é a vida. E ela também começa dizendo: os seres humanos transitam no seu processo evolutivo invariavelmente crucificados aos problemas que elaboraram por eles mesmos, ou seja, a lei de causa e efeito, experimentando dores e amarguras graves que somente se libertarão quando se resolverem pela transformação interior, adotando comportamentos saudáveis. E aí ela vem com essa ideia de que a verdadeira saúde é um estado de equilíbrio, íntimo de equilíbrio, de harmonia entre os desafiantes conflitos que a todos assaltam a cada instante, considerando-se a vulnerabilidade emocional e vivencial de que se encontram constituídos. Então, ela diz, sim, todos nós trazemos uma cruz, que é consequência do nosso passado, e todos nós temos que aprender a viver isso, a trabalhar essa cruz e suportar ela de maneira equilibrada, sensata, em paz, para que ela possa ser realmente proveitosa. O nosso tempo já está esgotado, então a gente vai deixar nossa cruz para a semana que vem. Então, vocês já leem, retomem o Jesus e a Atualidade, o capítulo 31 do Jesus Evangelho da Psicologia Profunda, e já começam a ler o tema do item 13, porque já é continuidade do 12, que é pontos estratégicos na postura de Jesus. Né? Então, a gente vai continuar o 12, mas já vamos entrar no 13 também. Todos. Capítulo 6, a desgraça real, e o capítulo 7, o jugo leve, do Jesus, Evangelho e a Luz da Psicologia Profunda. Ou seja, são só 2 capítulos. Então é fácil de dar conta, né, gente? Ok? Então, uma boa semana a todos, cada um na sua luta, cada um no seu testemunho, e semana que vem estamos aqui de novo na mesma luta de sempre. Né? Tá.